paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 8, com o seguinte tema: a promessa de paz. Desde a queda do homem, no Jardim do Éden, que a paz foi interrompida. Por conta do pecado surgiram inquietações e conflitos. Indivíduos e nações foram afetados. Deus afirmou mais de uma vez que os ímpios não têm paz. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Isaías 57, 20 e 21. Não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Isaías 59, verso 8. Por outro lado, Deus promete paz ao seu povo. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmo 29, 11. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmo 119, 165. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, verso 3. A paz prometida se tornou possível com o advento do Messias. O profeta Isaías o chamou de o príncipe da paz e afirmou que a sua paz não terá fim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9, versos 6 e 7. Paulo apresentou Jesus como sendo a própria paz. Paulo diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, aos Efésios 2,14. A promessa de paz tem 3 diferentes conotações dentro da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala de paz com Deus, paz de Deus e Deus de paz. A paz com Deus diz respeito à solução do problema da barreira do pecado. O pecado levantou uma parede de separação entre a criatura e o Criador. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2. A humanidade precisava desesperadamente romper esta barreira para ter paz com Deus, e isto só foi possível mediante a obra expiatória de Cristo na cruz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Temos paz com Deus, então, mediante a justificação pela fé no sangue de Jesus Cristo. Segundo, paz de Deus. Esta refere-se à solução dos conflitos internos. Paulo escreve, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Temos a paz de Deus mediante a oração e súplicas com ação de graças. A paz de Deus cura e protege as nossas emoções e sentimentos. Ela vai proteger e guardar o nosso ser interior. Deus de paz, esta expressão refere-se à solução dos conflitos externos. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16, 20. O Deus de paz é aquele que afasta as investidas do maligno e aplaca a fúria de Satanás.
O Deus de paz está sempre conosco, guiando-nos e protegendo-nos a cada passo do caminho. Quando enfrentamos dificuldades e desafios, podemos encontrar conforto na certeza de que Ele está ao nosso lado e que nos dará força, a força que precisamos para superar qualquer obstáculo. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Filipenses 4, verso 9. Vamos para o ponto de número 1, a paz no plano de Deus. O significado de paz. Encontramos os seguintes sinônimos para a palavra paz: tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. E no Antigo Testamento temos a palavra hebraica shalom, para paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde e prosperidade, indicando tudo o que há de melhor para a vida. No Novo Testamento, temos a palavra grega eirene, com significado semelhante, enfatizando a ideia de quietude e repouso. A paz na bênção sacerdotal. Vamos lá para Números. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 22 a 26. A palavra shalom, no final da bênção sacerdotal, tem o sentido de completude, satisfação, plena felicidade. Trata-se de uma bênção que anula a ansiedade, a tensão e a contenda entre os filhos de Israel. Também revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu desfrutaria em sua peregrinação pelo deserto. A paz do Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Chegando Jesus ao final de seu ministério terreno e sabendo que ainda restava um longo caminho para os seus discípulos percorrerem, onde teriam que enfrentar grandes perseguições, calúnias, sofrimentos e a própria morte, então o Senhor sente necessidade de consolar os seus discípulos. E Jesus não consola os seus discípulos prometendo-lhes dinheiro, ou posição social, ou qualquer outra vantagem material. Não, Jesus prometeu-lhes dar 3 coisas. Jesus promete dar 3 coisas importantes. Primeiro, Jesus prometeu dar-lhes o céu. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João 14, 1 e 2. Segundo, Jesus prometeu dar-lhes o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. E terceiro, Jesus prometeu dar-lhes a sua paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quando pensamos em paz no mundo, vem à nossa mente a ausência de guerras. Quando 2 ou mais países param de guerrear entre si, dizemos que eles selaram a paz. Porém, a paz de Cristo vai muito além do que simplesmente uma ausência de guerra. A palavra traduzida por não vou-la dou como o mundo a dá é enfática e traz a ideia de negação para deixar bem claro que a paz que Cristo dá aos seus discípulos não tem nada a ver com a paz que o mundo oferece. O mundo oferece riqueza, prazeres, status, honra. É isso que este mundo chama de paz, mas a paz de Cristo não tinha nada a ver com coisas passageiras. É uma paz relacionada com a nossa salvação e com a nossa fé. A frase final de Jesus no versículo está ligada ao fato dele deixar sua paz. Eles não precisavam ficar preocupados ou medrosos, como é o sentido da palavra traduzida por atemorizia. A expressão no grego utilizada aqui aparece somente nesse texto no Novo Testamento. Ela aparece como substantivo em 2 Timóteo 1,7, com o sentido de espírito de covardia, onde o Senhor não nos deu esse espírito.
Jesus diz a eles que não tenham medo, não sejam covardes, pois ele deixaria para eles sua paz, totalmente diferente da paz do mundo, e a sua paz os tranquilizaria, anulando o medo. Essas três promessas, o céu, o Espírito Santo e a paz, têm sustentado a fé cristã no decorrer dos séculos. Ponto de número 2, a paz ilusória do mundo. Uma paz enganosa. A tentativa deste mundo de construir uma paz sem Cristo terminará em ruína. É inconcebível pensar na autêntica paz confiado na política, ou na ciência, ou na educação, ou no entretenimento. Todos os esforços humanos que ignoram a obra de Cristo na cruz, que menosprezam o chamado de Deus ao arrependimento e que não consideram a necessidade de uma conversão, não têm a menor chance de dar certo. Nos dias da visitação, por ocasião da entrada triunfal, Jesus fez o seguinte lamento sobre Jerusalém. Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19, 42 a 44. A paz esteve ao alcance de Jerusalém nos dias de Jesus, mas os seus moradores a rejeitaram. Tudo o que tinham que fazer era aceitar a Jesus, mas eles não o fizeram. A Bíblia diz que ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1, 10, 11. 30 anos depois, a ruína chegou. Jerusalém foi completamente destruída pelos romanos e os judeus foram mortos. Tudo o que o homem elaborar sem Cristo é falso e enganoso, e o seu futuro será o caos. O Senhor Jesus disse, porque sem mim nada podereis fazer, João 15, 5. A paz das obras da carne. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta, 1 Timóteo 5, 6. O fato de que os ímpios estejam vivendo numa relativa paz não garante que os seus deleites durarão por muito tempo. Os prazeres do pecado passam rapidamente. A Bíblia diz, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Salmo 37, verso 7. A Bíblia ainda diz, certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Salmo 73, verso 18. Quem vive na prática do pecado não tem a verdadeira paz, que é oferecida somente por Deus, e somente os redimidos desfrutarão da paz permanente. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo, vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Isaías 66, 12 e 13. Uma falsa paz. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 aos Tessalonicenses 5, verso 3. Nesses últimos dias, tem se verificado que várias nações do mundo estão aumentando o seu arsenal bélico e se fortalecendo militarmente. Não existe qualquer esperança de paz para este mundo. Está todo mundo inseguro, todo mundo com medo. A insegurança está tomando conta das nações da terra e de seus líderes. Toda proposta de paz já nasce fadada ao fracasso.
Não adianta promover fóruns com líderes mundiais para discutir a paz, porque cada um pensa apenas em si próprio. O egoísmo e a busca pelo poder impedem que qualquer boa ação prospere. Devemos ficar atentos com respeito aos acordos de paz nesses dias agora, porque a Bíblia diz: quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Ponto de número 3. A paz que Jesus prometeu, o príncipe da paz. O profeta Isaías nos apresentou Cristo como o príncipe da paz. Neste sentido, a sua vinda ao mundo tinha os seguintes propósitos. Primeiro, promover a reconciliação entre Deus e o homem. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Segundo, Jesus veio a este mundo e a sua paz englobava, estava incluído, unir judeus e gentios em um corpo, matando as inimizades. A Bíblia diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Filipenses 2, 15 e 16. Terceiro, a obra de Cristo englobava, incluía, tornar a congregar todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. A Bíblia diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Aos Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Quarto, a obra de Cristo engloba, inclui subjugar todas as coisas para que Deus seja tudo em todos. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Uma promessa redentora. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aos Efésios 2, 17 e 18. O pecado tornou o homem inimigo de Deus, portanto, era necessário que a obra redentora de Cristo anulasse as hostilidades. O pecado levou o homem para longe de Deus. Assim, era necessário que a obra de Cristo na cruz trouxessem o homem para perto de Deus, aproximasse o homem de Deus. O Evangelho chegou até nós como as boas novas de salvação, ou Evangelho da paz, aos Efésios 6,15. Então Paulo, ao tocar neste assunto, ele diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, aos Efésios 2, 19 a 22. Uma promessa que excede todo o entendimento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Não precisamos compreender tudo sobre a paz de Deus para desfrutarmos dela. Como todas as promessas de Deus, a sua paz também deve ser recebida pela fé. O Senhor afirma em sua palavra que seu amor também excede todo o entendimento, aos Efésios 3,19. Mas que mesmo assim, podemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Ora,
aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aos Efésios 3, versos 20 a 21. Vamos para a conclusão desta lição. Ao concluir esta lição, eu quero trazer alguns princípios que nos ajudarão a identificar uma falsa paz. Já que estamos vivendo nos últimos dias, sabemos que temos que ter o discernimento para não confundirmos o verdadeiro com o falso, porque o falso estará presente nesses últimos dias, aí bem perto de nós, bem perto da igreja. Então vamos identificar a paz que de fato não é verdadeira. Vamos fazer isto colocando os predicados da paz verdadeira. Mas vamos então primeiro, o Deus de paz nunca se ajusta ao pecado. Qualquer paz que te chame para fazer aliança com o pecado é falsa, não é de Deus. Qualquer paz que te chame para diminuir o seu padrão de justiça e de dedicação a Deus é falsa. O Deus de paz nunca se ajusta ao pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Segundo, o Deus de paz nunca resiste ao Espírito Santo. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Atos 7,51. Portanto, devemos então estar precavidos para não termos associações com coisas que desagradam o Espírito Santo. Porque a paz de Deus, ou Deus de paz, não vai, de forma alguma, estar presente em uma situação em que o seu espírito é ignorado, resistido, às vezes entristecido. Então precisamos fugir dessa falsa paz. Terceiro, o Deus de paz nunca permite a comunhão com os ímpios. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo aos Coríntios 6,14. Precisamos então compreender que Deus, o Deus de paz, esta paz preciosa do Senhor, só vai permanecer enquanto nós estivermos afastados da impiedade, do relacionamento muito pessoal com os ímpios. Tem que ser mais impessoal, mais de longe. Nós temos que pregar para eles, orar por eles, mas nós não podemos compartilhar com eles a vida. Nossa vida é diferente. Nós somos luz, os ímpios são trevas. Quarto, o Deus de paz nunca compromete a verdade. João escreveu: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Segunda carta de João, capítulo 1, verso 10 e 11. Quinto, o Deus de paz nunca aceita a conformação com o mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Sexto, o Deus de paz nunca preserva a velha natureza. Nunca. A velha natureza tem que ser levada à cruz. Paulo escreveu que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, aos Efésios 4, 22 a 24. E 7, o Deus de paz nunca despreza a santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses 5, 23. Glória a Deus,
que esta preciosa promessa, a promessa da paz, se cumpra na vida de todos os salvos e que esta paz esteja na nossa casa, nos nossos lares, que nós possamos levar esta paz conosco para os nossos ambientes de trabalho, que nós possamos conduzir essa paz conosco por este mundo afora, porque este mundo não tem paz. A Bíblia diz que os ímpios, eles são atribulados, inquietos. Deus disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salvo é aquele homem, aquela mulher que aprendeu a quietar-se na presença de Deus, sossegar-se, esperar no Senhor, ouvir a voz de Deus primeiro, não fazer nada precipitado, não tomar decisões de forma errada, de forma contrária à vontade de Deus, por precipitação. Paz, tranquilidade, sossego. Da palavra paz vem a palavra também paciência, vem também a palavra longanimidade. Então a paz, ela deve acompanhar nosso coração para fazer boas decisões, para esperar a resposta que vem da boca do Senhor, para aguardar a direção segura de Deus, para seguirmos nossos caminhos, nossas decisões. Que Deus nos abençoe e nos guarde debaixo desta paz. Que esta paz envolva a nossa vida e também penetre em nossos corações. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Portanto, ela é algo muito profundo, misterioso, penetrante, silencioso, mas ela é real. Ela é real, verdadeira. Acalme-se na presença de Deus e deixe que essa paz trabalhe no seu coração, na sua vida. Por meio dessa paz, nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Somente os mansos herdarão a terra. Isso tudo tem a ver com paz. Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Muito obrigado pela sua presença aqui em nosso canal, pelas colaborações que vocês têm enviado. Tem sido uma grande bênção para o nosso ministério. Eu quero louvar a Deus por tudo isso, pela vida de vocês. Estou orando, pedindo ao Senhor que abençoe a cada um de vocês ricamente, poderosamente. O Senhor é fiel para fazer prosperar o seu trabalho, o seu esforço, em todos os sentidos. Fique na paz, Deus te guarde, te proteja e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.